Olá, falar um pouco nesse vídeo sobre o grande lucro dos bancos no Brasil. É um tema super controverso, né? Um tema que atrai interesse de todo mundo, né? Por que os bancos brasileiros têm tanto lucro, né? Os lucros chegam a dar, sei lá, 100 bilhões de reais por ano, né? Um dos setores que mais lucra no Brasil, né? A resposta é muito simples, né? A resposta é monopólio ou poder de monopólio, né? A gente está falando de um setor que tem alta concentração, né? A gente chegou a ter milhares de bancos já, e desde os 90, desde a estabilização monetária, o sistema foi se concentrando, né? Os bancos foram, os maiores foram comprando os menores, a gente ficou com um grande monopólio, um grande oligopólio, se quiserem, que tem 3, 4 ou 5 bancos que mandam no mercado, e aí tem o que a gente chama de uma franja competitiva, que são vários banquinhos novos ou nascentes que tentam competir, né? Então, como esses bancos são oligopolistas ou têm poder de monopólio muito alto, eles conseguem se financiar agora a taxas muito baratas, né? A Selic caindo aí a, sei lá, 5%, né? Eles conseguem tomar dinheiro a 5 e emprestar a 20, 25, 30, 40% ao ano e tem um lucro gigantesco, né? Vários bancos chegam a ter lucro de 20, 25 bilhões de reais. Agora, isso é uma questão, infelizmente, capitalista, né? O capitalismo é assim, né? E o setor bancário brasileiro não é o único que é concentrado. Tem um exemplo muito mais concentrado ainda que é a Petrobras. A Petrobras é um monopólio gigantesco que a gente tem, esse sim público, né? A Petrobras tem monopólio praticamente no refino, ela é dona de quase todas as refinarias do país. Tinha na distribuição, agora com a venda da BR Distribuidora, ela acabou contribuindo um pouquinho para aumentar a competição. Na parte de extração, ela é a grande exploradora de petróleo no Brasil e ela tem um lucro gigantesco, né? O caso da Petrobras não é totalmente público, estatal, porque tem ações listadas na bolsa e praticamente metade está na mão do setor privado. Mas é mais um belo exemplo também de lucros gigantescos no Brasil por conta de monopólio. E vários outros, né? O setor do aço também no Brasil é um setor oligopolista, com alguns poucos grupos dominando. Fertilizantes também, aí com multinacionais dominando, venda de sementes com multinacionais que também montaram um oligopólio e vários outros, né? Não consigo me lembrar de cabeça. Talvez montadoras, aí é uma concorrência monopolística, né? O que os economistas chamam de concorrência monopolística. Aliás, é fácil entender isso, né? Tem a parte aí do economês ligando a tecla SAP. As estruturas de mercado se dividem em dois extremos, né? Num extremo a gente tem uma estrutura extremamente concorrencial, que a gente chama de concorrência perfeita. Talvez nenhum mercado seja concorrência perfeita de fato, né? Porque é, você precisaria de milhares, infinitas empresas em que nenhuma tem poder de monopólio. No outro extremo seria o monopólio perfeito, né? Em que uma empresa vende para o mercado inteiro, domina o mercado inteiro, né? Então, tem várias características que explicam por que surge poder de monopólio e por que existe concentração, né? Por exemplo, economias de escala, né? Se a empresa precisa produzir num volume muito grande para ser rentável, quem começou a produzir primeiro tende a ganhar, porque ela já produz a partir do nível alto. Ou economia de escopo, né? Se você produz alguma coisa que é próxima de outra que você já produzia, isso também te dá poder de monopólio. Marcas, né? De repente você tem um produto, mas você é dono de uma marca e aquela marca está atrelada àquele produto. Então isso te confere algum grau de monopólio. Por exemplo, uma pizzaria, né? Se você consegue ter uma marca famosa atrelada àquela pizza, você consegue cobrar na sua pizza um pouquinho mais caro. Barreiras tecnológicas, né? Se às vezes você domina um conteúdo tecnológico que é só seu, tem uma patente, é, enfim, por aí vai. Tem várias explicações, né? A gente estuda isso em economia no que se chama de organização industrial, a gente estuda as estruturas de mercado, né? Então, no extremo você tem a concorrência perfeita, no outro extremo você tem o monopólio. No caso brasileiro, um belíssimo exemplo é o caso dos bancos. Você pode contar a história que você quiser, justificar da maneira que você quiser, mas na verdade são sim oligopólios ou estruturas com muito poder de monopólio. No resto do mundo também é assim, tá? Se você pegar aviões do mundo, quem produz aviões são Boeing e Airbus. Acabou, é um duopólio, né? Um duopólio. Aliás, me lembro muito dos meus tempos de graduação e mestrado, eu adorava ficar fazendo aqueles modelinhos para você estudar o comportamento das empresas em estruturas de concentração, né? Então tinha o modelo do Cournot, de Stackelberg, que você via se um cara liderava e cortava preço para tentar ganhar mercado, como é que o outro reagia. Então isso é a parte de organização industrial estuda isso de maneira bem interessante, né? O mundo inteiro está estruturado em monopólios. A verdade é que tem um post no meu blog que eu coloquei o título que é o seguinte: a concorrência mata e o monopólio sobrevive, né? A luta capitalista é uma luta por monopólio, né? Porque o que traz monopólio de verdade, desculpa, o que traz lucro de verdade é o monopólio, né? Tem até um livro que eu coloco lá no post do blog, eu vou deixar a referência aqui, que ele mostra que no mundo inteiro a maioria dos setores mais relevantes estão oligopolizados ou monopolizados, né? Então,
Quando você olha, sei lá, smartphones, né? Smartphones é Samsung, Apple e agora Huawei. Carros, você tem, sei lá, 5, 10 grandes montadoras, aí talvez um pouquinho mais de concorrência monopolística que domina o mundo. Aí quando você olha, sei lá, Cable TV nos Estados Unidos, acesso à rede, à internet, são 3 ou 4 empresas que dominam. Quando você olha fármacos, então Big Pharma, é ridículo, né? Porque você tem 5 ou 6 companhias que dominam o Big Pharma mundial, né? Produção de medicamentos, né? Suíços, americanos, e por aí vai. Então, o capitalismo ele se estrutura, na verdade, de uma forma monopolística, né? Não de forma concorrencial. Né? Todo mundo quer contestar esses monopólios, claro, porque o lucro está lá no monopólio. Né? Por exemplo, no Brasil hoje a gente tem uma luta incrível das fintechs, né? Que são essas novas empresas financeiras muito baseadas em tecnologias, né? Que tem quase 1.000 fintechs no Brasil e elas estão indo para cima dos bancos para brigar por esse lucro de monopólio dos bancos e provavelmente elas vão atrapalhar a vida dos bancos, já tem conseguido. Né? O próprio Banco Central tem ajudado nisso, né? E obviamente que cabe ao poder público combater os monopólios. Né? O CAD, que é o órgão de defesa da concorrência no Brasil, está aí para isso. Né? Quando teve a fusão, a compra do Itaú pela XP, quando ele comprou metade da XP, ele interviu para tentar, pelo menos, abrir a estrutura de distribuição da XP para outros agentes autônomos, não ter exclusividade, um monte de coisa. Então, caberia ao poder público proteger a concorrência, né? Mas vejam que dessa própria ideia da necessidade do poder público proteger a concorrência já mostra claramente como o sistema capitalista é poderoso para construir esses monopólios. Né? Então, é sempre mais fácil para uma empresa tentar comprar o concorrente do que ficar brigando com ela ali numa luta insana de unhas e dentes. Né? Então, quando a gente analisa o capitalismo mundial, a gente vê que a regra são os oligopólios e os monopólios. A regra não é a concorrência perfeita. Né? Tem, talvez no YouTubenomics, né? No YouTubenomics as pessoas acreditam em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e concorrência perfeita. Né? Mas no mundo real, de quem vive a economia, trabalha na economia, estuda a economia de verdade, vê que a regra é poder de monopólio, oligopólios e assim por diante. Até no caso asiático, se vocês olharem, por exemplo, Toyota no Japão, né? Ela é praticamente, enfim, uma das grandes dominadoras do mercado de carros no Japão, na Coreia, Hyundai, né? E assim essas empresas vão se estruturando e é a única maneira que elas podem brigar no mercado mundial, né? Porque a gente está falando de uma luta realmente de gente grande, né? Então, quem pode se contrapor a um gigante, né, de um país que está com uma estrutura ali oligopolizado ou monopolizado, é um gigante de um outro país. Por isso que a gente fala dos campeões internacionais. Né? Então, por que todas as companhias aéreas dos Estados Unidos só não compram avião da Boeing? Né? Porque tem a Airbus e a gente tem um duopólio em que a Airbus trava cabeça a cabeça uma luta com a Boeing. Inclusive, elas praticamente dividem metade do mercado mundial de aviões. Né? E por aí vai. Então, nos vários setores que a gente olha no mundo, nos principais, nos mais nobres do ponto de vista de conteúdo tecnológico, de geração de produtividade, pagamento de salários, lucros, né, eles estão, em geral, oligopolizados. Com isso, eu não quero dizer que o monopolista está em berço esplêndido. Né? A vida do monopolista não é fácil, porque a todo momento existem entrantes, né, e você tem que imaginar que isso é um negócio dinâmico, não é um negócio parado. Então, os entrantes querem conquistar esse espaço do monopolista, porque é lá que está o grande lucro. Né? O lucro econômico está lá no setor monopolista. Então, tem um exemplo maravilhoso que era da Microsoft. A Microsoft ainda é relativamente monopolista, mas ela estava em berço esplêndido, ela começou a ser contestada pela internet, pelo Google, né? Ou até mesmo pelo Facebook, se vocês quiserem, mas o Google roubou muito espaço e a internet surgiu como uma grande vilã, entre aspas, né? na luta da Microsoft para defender seu monopólio. Né? E essa é a beleza do sistema capitalista, porque ao mesmo tempo que ele produz monopólio, ele vai criando esses novos entrantes e a concorrência fica num jogo ali, numa luta constante com o monopólio. Então o monopolista, ele não vai ser monopolista a vida inteira, ele está sempre ameaçado por novas tecnologias, novos players, novas empresas que estão chegando, que podem contestar e eles querem contestar assim a posição do monopolista para ter esse lucro e eles mesmos virarem monopolista. Então no Brasil, é a maneira mais fácil e simples de explicar o grande lucro dos bancos. Não precisa falar de teoria da conspiração, que os banqueiros mandam no país, ou que eles capturaram o Estado. Tudo isso pode ser verdade. Né? Assim como pode ser verdade que na Coreia do Sul, os produtores de carro e de eletroeletrônicos também, entre aspas, conquistaram o Estado, ou que nos Estados Unidos, os produtores de petróleo também. Mas, enfim, o fato é que o monopolista ele vai fazer de tudo que tiver ao alcance dele para proteger o monopólio. Né? E caberia ao poder público e à sociedade
confrontar isso e usar o poder público para regular, né, ou para amenizar esse poder de monopólio, né, seja para uma Petrobras da vida, seja para uma Eletrobras, seja para o sistema financeiro brasileiro ou mundial. Também lá nos Estados Unidos o sistema financeiro é bastante concentrado, a gente tem meia dúzia de bancos que praticamente concentram metade dos ativos do sistema, né? Então, o grande lucro dos bancos se deve a esse poder de monopólio, a essa concentração, que é característico do capitalismo, né? Característico do capitalismo, ele se estrutura dessa maneira, e caberia ao poder público lutar contra isso, né? Tentar diminuir ou tirar esse poder das empresas muito monopolistas, mas não é fácil, né? Como diz um gringo, é easier said than done, né? Não é fácil. Inclusive no mundo também não é fácil, por isso que as empresas de países emergentes e pobres têm muita dificuldade de competir no mercado mundial e de lutar contra as multinacionais que acabam protegendo o seu core tecnológico, o seu poder de monopólio e dificultando a vida dos entrantes, tá? Então, concluindo, o capitalismo é uma luta de gigantes que buscam o poder de monopólio, que é o que traz lucro. Obrigado.